Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E aqui estamos em mais um Anete Responde. A pergunta de hoje é: Anete, se o amor vem do espírito, como que com lesões se esquece quem se ama? Bom, a colocação foi excelente. Realmente, o amor está no espírito. Eu expliquei várias vezes que quando nós estamos aqui encarnados, nós não somos espírito, também não somos matéria. Então, para ficar claro, tem um esquema que eu uso muito, já usei outras vezes, vou usar novamente para responder, tá? Imagine aqui do lado um retângulo. Este retângulo representa a evolução. Embaixo, o início do processo evolutivo na Terra. E no ápice, o final. Depois daí, você não precisaria reencarnar na Terra. Você evolui de outras maneiras, mas estamos falando do planeta Terra, ok? Então, esse retângulo representa a evolução. Vamos traçar uma diagonal. Agora, você tem dois triângulos retângulos. Um com a base maior embaixo, o outro com a base maior em cima. O da base maior embaixo representa a influência material. E o de cima, influência espiritual. Se isso aí é a escala evolutiva, dependendo de onde você se localiza no grau evolutivo, você terá, ainda será alma, mas todos os fatores de sua vida, a sua alma, serão determinados pela influência material e espiritual. De acordo em onde você está na evolução, por exemplo, no início, você seria 99% de influência material, 1% de influência espiritual. Ainda é alma? Sim, é alma. Mas o que determina o seu comportamento, o que determinam suas decisões, tudo relacionado à sua vida é explicado pela influência material. Então, por exemplo, qualquer problema que você apresente, você encontrará sua explicação, por exemplo, em Mendel, genética. Então, a influência genética será determinante no seu comportamento, nas suas escolhas, em como você age. O que não for será fruto da convivência social, de traumas que você viveu em vida. Ou seja, 99% do que você é vem da influência material. À medida que você vai reencarnando, à medida que você sobe na escala evolutiva, essa percentagem vai mudando. Num determinado momento, por exemplo, você seria 70% de influência material e o restante de influência espiritual. Então, poderia ser que em algumas situações de sua vida, a explicação pudesse ser espiritual, porque a influência iria crescendo. Cada vez mais, a reencarnação iria se manifestar, um ato passado nesta vida. Então, algumas coisas você teria explicação na matéria, na genética, na influência do meio, na influência social. Porém, algumas coisas não teriam uma explicação, uma vez que a causa seria espiritual. E se você sobe ainda mais na escala evolutiva, você está lá no ápice, você seria 99% de influência material, 99% de influência espiritual, 1% de influência material. Nesse caso, qual é o fator determinante do seu comportamento? O espírito. E a influência genética é irrelevante. Por exemplo, inclusive, se você vai reencarnar, você está nesse nível evolutivo, e você tem à sua disposição o material genético dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, e por algum motivo você quer uma característica que não está presente ali naquele momento, você pode plasmar nesse corpo em desenvolvimento a característica que você quiser, que você desejar. E qual seria a explicação, uma vez nascida essa criança, aqui? Por que ela tem essas características diferentes? E aí o que você poderia dizer, como disseram alguns, isso é uma mutação genética, uma mutação aleatória, porque não há uma explicação, por exemplo, com relação à hereditariedade, e sim a influência de alguns motivos que alteraram esse DNA. Mas, na verdade, o espírito pode definir o que ele quiser a partir desse momento. E nessa situação, é a influência espiritual o determinante do comportamento. Então, você tem a aparência que você quiser, inclusive, você pode trazer uma aparência de uma encarnação anterior, está no perispírito e o perispírito se impõe nesse momento.
Mas isso acontece com todo mundo? Não. Então podemos afirmar, a reencarnação é igual para todo mundo? Não. A reencarnação acontece para todos, mas ela será diferente de acordo com o seu nível evolutivo. Ou seja, em alguns casos da reencarnação, os fatores materiais serão determinantes do futuro, em outros, os fatores espirituais. E eu acho que esse diagrama explica bem. Mas a sua pergunta tem uma outra conotação. Por exemplo, se o amor está no espírito, e está, porque quando você morre, o amor continua. Então, como é que a pessoa esquece quem ama? Não é que ela esquece quem ama, tá? Ela não pode manifestar isso fisicamente. Uma vez no mundo espiritual, o amor permanece, o amor continua e ela pode, inclusive, se expressar. Mas ela tem uma limitação no corpo. Seria mais ou menos quando você estivesse usando um telefone que tivesse o visor quebrado. Você pode falar com a pessoa, mas ela não pode te ver. Ou ela pode te ver, mas não pode escutar sua voz. Então o problema está na pessoa que fala. Então eu estou usando o telefone para me comunicar. Eu penso corretamente, eu falo corretamente, eu me expresso muito bem. E aí eu digito e o corretor ortográfico muda a minha palavra, tá? Então sai uma coisa diferente. Aí você vai dizer assim, você perdeu sua capacidade intelectual? Você tem algum problema? Não, o aparelho fez uma alteração na minha verbalização. O aparelho, se tiver uma falha, você vai ouvir minha voz truncada, ela vai ter falhas. Por quê? É um problema da minha fala ou é um problema do telefone? Então considere o corpo físico como um telefone. O espírito é o agente da mensagem. Se houver qualquer falha no instrumento, a mensagem vai sair truncada, não porque o emissor tem um problema, mas porque o aparelho tem. Então, nesse caso, a pessoa não se esqueceu de quem ela ama, ela apenas não pode expressar isso. E em alguns casos, vou contar um caso de uma família que nós conhecemos que tinha um filho autista. Ele era cego, não se comunicava e ele cantava. Num determinado momento, foi feito um coral e os pais, os irmãos, estavam participando desse coral. E o menino cantava bem, ele também estava participando do coral. Num determinado momento, por algum motivo, eles, nós vamos sair. E aí, um médium informou uma coisa inusitada, que o garoto amava o coral, amava profundamente. Mas ele era autista, não expressava isso diferente. Mas ele era uma das atividades que ele mais amava realizar. Porque ele gosta de cantar? Não. Porque é a única vez na família em que ele sabe mais. Normalmente, ele estava numa situação subalterna, sempre incapaz. Todos podiam fazer, ele não podia. Ele não expressava isso, mas não significa que o espírito não sentisse. E no coral, como ele cantava bem, tinha um ouvido, ele era consultado. Está certo isso? É isso? É aquilo? Então, ele estava numa situação de relevância. Daí, quando ele saía do corpo e conversava, dizia assim, a atividade no mundo físico que ele mais amava realizar era participar do coral com sua família, os parentes juntos, porque era o único momento em que ele se sentia parte do grupo em termos iguais. Então, você não conseguir expressar o que você sente como espírito é um sofrimento significativo, possivelmente causas que vêm do passado ou um aprendizado que você precisa estabelecer, porque olha só, nem todo mundo que tem uma lesão, um sofrimento, está um castigo do passado, não necessariamente. Você pode solicitar determinadas experiências para o seu crescimento espiritual. Entenda que o ponto de vista da gente na Terra é no mundo espiritual é algo totalmente diferente. De tal maneira que, às vezes eu brinco, que se você saísse do corpo, tá, e conversasse com você mesmo no corpo, vocês seriam tão diferentes que não se reconheceriam. Então, você no corpo, eu quero isso, isso e isso. Você fora do corpo, não quero nenhuma dessas coisas, quero isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque em planos diferentes, as necessidades parecem muito diferentes. E se no seu nível evolutivo a influência material é um determinante, quando você está encarnado, quando você é uma alma, os anseios de sua alma podem ser muito diferentes dos anseios do seu espírito. Espero ter sido útil e respondido sua pergunta. Muita paz. Olá!
bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.